E aí pessoal, tudo bem? Sou o João Marcos, que de Genial. Nesse vídeo nós vamos ver qual é a relação, que existe entre o calor específico e a capacidade térmica. A gente vai relacionar esses dois conceitos, o que é muito importante a gente entender no que um difere do outro. Então, para começar, o calor específico nós vimos que é uma característica da substância. Então, não importa a massa. A substância é a mesma, então o calor específico vai ser o mesmo. Então, o calor específico é da substância, não é do corpo. Então, não muda com a massa, não importa a massa. A substância é a mesma, o calor específico é o mesmo. Já a capacidade térmica é uma característica do corpo. Então, aqui a gente não está levando em consideração que substância que é. Então, se muda a substância ou se muda a massa, não importa, cada corpo vai ter uma capacidade térmica, Então, isso daqui muda com a massa. Isso nós vimos melhor quando nós estudamos capacidade térmica, Capacidade térmica muda com a massa. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Nós temos duas garrafas de óleo, é o mesmo óleo, então é a mesma substância. Vamos dizer que esse primeiro, ele tem um calor específico 1 e uma capacidade térmica 1. E também ele tem uma massa 1. E essa segunda garrafa aqui de óleo tem uma massa 2, um calor específico 2 e uma capacidade térmica 2. Agora vamos comparar essas duas garrafas. Nós podemos ver visualmente que a massa de 2 é maior do que a massa de 1. Portanto, a capacidade térmica de 2 vai ser maior do que a capacidade térmica de 1, porque vai ter mais moléculas para aquecer. Então, entre aspas, a resistência para ser aquecido vai ter uma maior dificuldade para ser aquecido. A capacidade térmica vai ser maior. Agora, e a relação entre os calores específicos? Bom, a relação é que são iguais. Por quê? Porque é a mesma substância. Então, não importa a massa, o calor específico é da substância. Então, é a mesma substância, é o mesmo calor específico. Então, nós podemos ver aqui a capacidade térmica foi diferente, porque mudou as quantidades que a gente tem. Mas o calor específico não, porque não é do corpo em si, e sim da substância que está sendo considerada. Então, como que a gente vai estabelecer a relação entre capacidade térmica e calor específico? Bom, a partir de tudo que a gente já viu, a gente pode deduzir que é pela massa que a gente vai fazer, Porque a gente pode perceber que um usa massa, o outro não, A massa é o que difere esses dois conceitos. Então, é a partir dela que a gente vai estabelecer a relação. Então, vamos considerar a capacidade térmica. A capacidade térmica em relação à massa, em relação ao calor específico. Bom, a gente pode perceber que quando a massa cresce também a capacidade térmica. Por quê? Porque eu falei isso daqui agora há pouco, Maior a massa, mais moléculas tem, mais partículas tem. Então, mais calor vai ter que ser dado para sofrer uma mesma variação de temperatura. Por quê? Porque vão ter mais partículas que terão que ser aquecidas. O calor vai ser distribuído por mais partículas terão que receber calor. Então, maior, entre aspas, vai ser a resistência de sofrer uma variação de temperatura. Então, maior a massa, maior a capacidade térmica. Agora, entre o calor específico e a capacidade térmica. Bom, também é diretamente proporcional. Por quê? Bom, maior calor específico, então mais calor vai ter que ser dado para uma massa sofrer uma variação de temperatura. Capacidade térmica. Uma quantidade de calor vai ter que ser dada para sofrer uma variação de temperatura. Então a gente pode ver que pensando num corpo em si, a capacidade térmica dele é diretamente proporcional ao calor específico. Maior calor específico, maior vai ser também a capacidade térmica. Maior vai ter que ser a quantidade de calor trocada. Então nós podemos escrever que a capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico. Porque a capacidade térmica é diretamente proporcional à massa e também ao calor
específico. Então, um jeito talvez de calcular o calor específico seja que ele é igual à capacidade térmica dividido pela massa. Né? Então, só relembrando, calor específico da substância, capacidade térmica do corpo. Então, o calor específico não depende da massa, a capacidade térmica vai mudar com a massa. Então, a relação entre eles é dada pela massa. Então, eu recomendo, né, para completar todo esse assunto, você assista o vídeo de como calcular calor sensível. Bons estudos, abraço e até a próxima.